o que Ivone vai falar para vocês. Bom, igual a Anelisa já colocou para vocês, né? A paróquia, ela já está sendo, ali naquele caso, já dividida. E os coordenadores gerais da paróquia, né? Muitas vezes não, sempre é indicação do pároco. E aí, o pároco também pode indicar os casais para fazerem parte dos setores, né? Ou o próprio casal do coordenador geral pode indicar esses coordenadores, né, dos setores. Indicar para o pároco fazer o convite, né? Muitas vezes a gente tem que ter esse cuidado, esse zelo, porque acontece da gente, às vezes, passar por cima do pároco. E aí a gente, quando chega lá na frente, nós não temos o respaldo dele, né? O setor pré-matrimônio. Esse setor, ele foi pensado, a princípio, para a preparação de noivos. Tanto que ali fala assim, prepara para o matrimônio. Mas ele só prepara para o matrimônio? Não. Ele faz também a preparação dos jovens, né? Dos namorados, dos noivos, para uma vida matrimonial e também uma vida sacerdotal, se for o caso, porque a gente vai trabalhar com os jovens e a gente vai tentar despertar neles uma forma de vivência familiar, de como ele pode seguir o caminho da doutrina cristã. Com quem que o setor pré-matrimônio articula? Ele articula com a população na catequese, né? De que forma? A catequese, gente, assim como a pastoral familiar, é uma pastoral de grande peso dentro da paróquia. Porque a catequese, ela prepara, né, para poder as pessoas, o indivíduo, receber a formação religiosa, né, os sacramentos dentro da igreja, antes do matrimônio, que é a crisma, que é o batismo, né, a primeira Eucaristia. E aí a pastoral familiar faz essa articulação. Por quê? Porque quando eles detectam lá na ponta que ali tem um casal que às vezes ainda não tem o sacramento do matrimônio, ela vai preparar. E a pastoral familiar também da mesma forma. Quando detecta que o casal ainda não tem o sacramento, né, do batismo ou da crisma, aí faz a articulação com a catequese. E na população escolar? Nesse momento, né, que a gente está lidando com tantas situações no cotidiano da vida hoje, os jovens, eles acabam ficando meio que desviados um pouco da igreja, né? Porque eles costumam ter, como se diz lá, os grupinhos deles. E aí, é a hora da pastoral familiar articular com as escolas, ver lá, faz o convite, para ver se aquele jovem tem idade para poder, aquele adolescente tem idade para poder frequentar o grupo do EAC, né? Não só do EAC, como também do MAC e outros grupos de jovens dentro da pastoral familiar. E tem também a articulação com os namorados. Tem os jovens namorando, tem jovens frequentando a missa e eles são namorados, por que não convidados para fazer parte do envio? Né? Tem os noivos, aí vem a preparação de noivos. Mas a gente prepara só os casais dentro da nossa paróquia? Não. Né? As paróquias também têm essa sintonia entre elas. Às vezes aquele casal não pode ser preparado em determinada paróquia por questões até de logística. Né? Aí eles são levados para fazer em outra paróquia. E quais são os métodos usados? A gente pode usar os retiros, as palestras, as representações
apresentações, né, as músicas e encontros. Esses encontros tem que ter muito cuidado, porque para não ser uma coisa assim muito extravagante, né? E também a gente não sair fora do contexto daquele momento. Ou seja, se o jovem ele tem uma idade e aí a gente apresenta para ele uma situação, um encontro um pouco mais avançado, ele não vai dar conta de acompanhar. Aí ele se cansa e ao invés da gente conseguir conquistá-lo para a igreja, ele vai para o mundo, ele vai lá para fora. Por quê? Porque aquilo não chamou a atenção dele. Aí a gente vai para o setor pós-matrimônio. Nesse setor, a gente acompanha o matrimônio. Muitos de vocês aqui sabem que quando o casal se casa, ele para na paróquia, ele tem todo aquele acompanhamento ali durante as 10 reuniões para a preparação de noivos. Mas e depois que ele passa pelo matrimônio? O que acontece com esse casal? Ele acaba saindo da sua paróquia, porque muitas vezes eles deixam a paróquia, vão morar em outra região, né? Ou até em outras cidades, e ali eles acabam perdendo a identidade deles, né? Às vezes eles já tinham o costume de ir à missa em determinada paróquia, e só ali eles ficavam. Mas quando a gente percebe esse casal na nossa paróquia, nós temos que fazer esse cuidado, esse convite a eles, né? E quando a gente vem lá do preparação de noivos, nós temos os recém-casados. A gente passa com eles, deixa para eles 6 meses, no mínimo, né? Para eles poderem se acostumarem com a vida a dois. E aí a gente faz o convite para que eles possam integrar um grupo que a gente chama de recém-casados. Esse acolhimento é muito importante dentro da paróquia. E hoje, principalmente, o nosso bispo hoje, ele está muito preocupado com essa realidade. Por quê? Porque a maioria dos casais que estão se casando, com até menos de 2 anos, estão se separando. Por quê? Porque muitas vezes eles não estão entendendo de que forma é a convivência matrimonial. O que eles podem fazer quando eles começam a ter os primeiros conflitos? E aí entra a pastoral familiar, para poder ajudá-los a caminhar juntos, né? A dialogar melhor. E é importante a gente entender também e ter o cuidado de que esse momento não é ainda um momento propício para levá-los para um encontro de casais. Por quê? Porque eles ainda estão se formando, eles ainda estão começando a entender o que é a vida matrimonial, o que é a vida a dois. E quando a gente leva para o encontro de casais, muitas vezes eles vão deparar com uma situação conflituosa, que é o quê? É o serviço, né? Por quê? Porque quando eles já estão, igual o SCC, por exemplo, já é uma preparação para o serviço na paróquia. E os recém-casados ainda não têm esse entendimento. Então a gente tem que ter esse zelo pelo casal, saber acolher esse casal de forma mais individual, né? Digamos assim, de forma que eles sintam que eles estão fazendo parte da paróquia e naquele momento ali eles estão ainda recém-casados e que vão integrar futuramente a um outro grupo, né? E aí depois a gente caminha com eles. Nós temos as cartilhas, né, que são trabalhadas aí durante um ano. O essencial é que se caminhe com eles durante esse um ano. Um casal, né, também acompanha esse casal, formações com eles. E aí a gente começa a levá-los, então, apresentando o SCC, tá? Que é também na paróquia o encontro de casais com Cristo, que faz parte da nossa pastoral familiar também. Os
eles ali são mais ou menos os mesmos, né? Que a gente faz o convite, eles podem ser atendidos individualmente ou em grupos. Lá vem o setor de casos especiais. O que quer dizer casos especiais? Os casos especiais, gente, é aquele caso onde nós temos diversas situações. São situações de conflitos, muitas vezes o casal está vivendo ali em desarmonia. A pastoral familiar pode chegar, fazer o aconselhamento, ou às vezes eles já passaram pelo divórcio, né? E estão ali vivendo também situação delicada, e aí a pastoral familiar vem e acolhe. Acolhe de que forma? Temos os grupos também, né, que são o Bom Pastor, o EC, que às vezes eles se separaram, mas nenhum ainda está com o companheiro ou companheira. Mas eles estão sozinhos e soltos dentro da igreja, né? Então a gente não vai deixar o só. Aí a gente acolhe dentro da pastoral familiar. Temos também as situações lá de dificuldades que nós já falamos, né? Muitas vezes eles estão vivendo uma situação que ainda nem sequer separaram, mas estão com dúvida, volta ou não volta? E aí o casal da pastoral familiar pode ir lá conversar, aconselhar, né? Nós não vamos entrar na vida íntima do casal, mas a gente vai fazer com que aquele casal se sinta importante e acolhido dentro da igreja. De que forma que a gente pode fazer isso? Ir visitar, visitas. Às vezes a pessoa está só precisando de ser escutada, né? E aí a gente acolhe. Então, quando a gente percebe que existe essa separação dos setores, e a gente apresenta para vocês uma gama de possibilidades, de movimentos, de ações que devemos, né, trabalhar, a gente começa a entender uma coisa, que é isso aqui. Nós não somos uma caixinha. Eu não estou fechado no meu SC, no meu EAC, no meu EAC, no pastor. Nós somos todos integrados. Até mesmo porque quando a gente traz aqui, destacamos a questão, por exemplo, do ECC. O ECC também tem toda uma organização. Mas dentro da paróquia, ele está dentro de uma pastoral, que é a pastoral familiar, que é o jeito como as igrejas, as paróquias têm de trabalhar. Só que a gente trabalha como integrado. Como a gente trabalha integrado com a catequese e tudo mais. Então isso aqui é muito bom a gente entender também que nós somos um caminho. Se vocês lembrarem, muitas vezes vocês estão aqui, frutos daquilo que a família de vocês fizeram. Não é? Porque seu pai, sua mãe levou, sua avó, porque rezava em casa, porque isso e aquilo. Então, quando a gente fala que a gente tem que trabalhar aqui na ponta, é para que eles possam continuar. A gente faz essa integração com todo o batismo, toda a parte de catequese, para que eles possam continuar. Por exemplo, uma criança que termina a catequese, entra na perseverança, qual que é o próximo caminho? É a AQ. Não é? Do EAC vai para o MAC, vai para o ENFI, começou a namorar firme, vai ver como é que é o namoro firme com Cristo. E aí a gente vai preparando e vamos encontrar com ele lá no matrimônio. Não é isso? E aí é que a gente fala na pastoral familiar que a gente é uma pastoral orgânica, uma pastoral de conjunto. A pastoral familiar é uma pastoral de conjunto. Isso aqui é muito falado, mas às vezes a gente não compreende. O que é isso? Isso,
gente, é isso aqui, ó. Trabalhar em conjunto com todas as pastorais, movimentos e serviços e demais grupos eclesiásticos dentro da nossa paróquia. A gente trabalha com família, a gente tem que começar a sair do nosso quadrado e olhar a nossa paróquia como um todo. Por que aqueles que estão lá no banco da missa não estão com a gente? Será que se a gente que não deu essa abertura, a gente está tão na nossa caixinha? Né? E aí, e mais ainda, o que eles falam para a gente? Que o pré é uma continuidade para o pós. A gente, é um desafio imenso quem trabalha com adolescentes e jovens, fazer com que eles entendam a importância das famílias, entendam o quanto é bom o matrimônio. Hoje em dia, cada vez mais, a gente vê cada vez menos matrimônio. Por quê? Então, a gente talvez está pecando em trabalhar muito aqui no pré-matrimônio, a entender a importância da família. O adolescente, ele não vai entender ainda o matrimônio, mas ele entende família. Ele entende família. Mas quando chega acima do 16, que vai para o MAC, ele já entende matrimônio. Ele já tem namoro firme. Quando chega então no enfim, pronto, laçando. Hoje, qual que é a realidade que nós temos? Nós temos muito mais casais sendo preparados nos casos consensuais, que é o que já mora junto, e são casais novos. A realidade antes é que só o pessoal que já tinha muito tempo que estava casado, estava morando junto, que ia, né? Da hoje, porque o pessoal junta primeiro, né? Mas aí vão procurar, mas são poucos que vão procurar o matrimônio ainda, porque fica cômodo, não entendem a importância do matrimônio na vida deles. E não só isso, sabe o que é pior? Você não tem um matrimônio, falta-me o compromisso com você e com Deus. É mais fácil. Pensar assim, é muito ruim a gente pensar assim, mas é isso que acontece. Vamos indo, é como se vamos, cada um, né? Eu só estou na mesma casa, sem o compromisso. Bem, outra coisa é que é paralelo. Caminhar ao mesmo tempo que eu tenho pré, eu tenho pós. E é cíclico, ou seja, minhas filhas hoje estão no pré, mas eu tive no pré, eu já fui lá com ela. Não é? É isso, gente. E é isso que tem que ser. E é isso que nós temos que fazer para as famílias. É a nossa contribuição em relação àquilo que somos e temos na nossa vida. Certo? Bem, trouxe aqui alguns exemplos. Eu peço até licença aqui, que é a do São Judas, que eu vi do São Judas. Eu vou trazer lá o exemplo de lá. E aí, como é que é na nossa arquidiocese? O que nós temos dentro de cada um desses setores e como que a gente pode trabalhar dentro de cada setor, né, Tivo? Então, nós temos o EAC. Eu espero que nas próximas vezes eu vou ter mais, tem logomarcas diferentes, né? Então, das próximas vezes eu vou trazer exemplos. Aqui a gente está começando, viu? A gente vai trazer exemplos de outras paróquias. Então, EAC. O EAC, então, é para 12 anos e meio. Eu quero sempre, a gente está trazendo aqui já diretrizes para vocês.